Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo do meu desafio de como fazer um pegboard caseiro gastando exatamente R$0. Então já deixa seu like e dá aquela hypada no vídeo porque o conteúdo de hoje tá nível ouro, só que do jeito que você gosta, gratuito, né? Bora pro vídeo. E aí, bom? Já que aqui... E galera, antes de eu prosseguir com o vídeo, deixa eu confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu sempre quis ter um pegboard daqueles lindões, todo decorado, que a gente vê no Pinterest, no Instagram, no TikTok e tal. Só que toda vez que eu ia olhar o preço, meu Deus do céu, me dava até um desânimo. Como que pode um simples pedaço de placa com furinho ser tão caro desse jeito? Eu vivia vendo os vídeos da galera recebendo pegboard, todo prontinho, bonitinho, fazendo unbox, instalando, decorando e tal. E eu lá, assistindo os vídeos dessa galera sofrendo em silêncio. Como eu estou redecorando meu quarto, eu precisei tirar alguns móveis para conseguir montar o meu setup aqui. E como sobrou aqui bastante pedaço de madeira, eu pensei, mano, e se eu conseguir reciclar esse material para conseguir fazer o meu próprio pegboard do meu jeito, gastando o mínimo possível, só usando o que eu já tenho aqui. E foi assim que esse desafio começou. Tá, mas agora vamos para a parte que eu sei que você mais quer, que são os materiais. E antes que alguém venha nos comentários dizer, ah, mas não era para gastar R$0 e tal. Calma, meus bons, respira que eu já vou explicar. Primeiro, deixa eu te mostrar exatamente o que nós vamos usar nesse processo. Começando pelo principal, eu vou usar duas placas de MDF, cada uma tem 36 cm de altura por 38 cm de largura, e juntando as duas, o painel vai ficar com 36 cm de altura por 76 cm de largura. A espessura da madeira é de 1,6 cm, o que é perfeita para aguentar os furos e os ganchos. E passando para o segundo item, isso aqui é o meu orgulho. Eu fiz essa folha A4 no Canva, cheia de bolinhas para usar como gabarito e facilitar a marcação do furo no MDF. Eu vou mostrar melhor sobre como usar esse gabarito na etapa de montagem do pegboard. E esse gabarito, meus bons, eu vou te dar duas escolhas. Você pode ter o trabalho que eu tive, fazendo bolinha por conta própria, ou você pode pegar ele de graça clicando aqui no link da descrição. Sim, eu vou disponibilizar de graça para vocês baixarem, é só imprimir e usar. Mas o arquivo tem senha, e a senha completa eu vou liberar aos poucos durante esse vídeo, então fica até o final se você quiser baixar o gabarito certinho, beleza? E quem conseguir captar a senha, por favor, por obséquio, não escreve ela nos comentários, tá? Eu já estou ajudando vocês disponibilizando o arquivo de graça, então o que eu só peço em troca é a sua audiência, combinado? Aproveitando, já deixa seu like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, mas vai esquecer de curtir, então não deixe para depois. Esses dois itens servem para marcar os pontos usando o gabarito, antes de furar a madeira. Eu usei uma parafusadeira comum, dessas que fura a parede e tal, não tem muito segredo. E a broca que eu usei foi essa aqui. Eu acho que ela deve ser o número 4, ou seja, de 4 mm. A marcação dela tá bem ruim devido ao desgaste, mas é 99% de certeza que seja essa mesmo, de acordo com o expert da casa chamado O próximo item é uma lixa. Qualquer lixa serve, é só para tirar as rebarbas feias que ficam depois dos furos. Eu pintei os furinhos deformados porque, o perfeccionismo bateu. Mas você pode pular essa etapa se fizer tudo certinho. Ou se sua madeira estiver na cor marrom, por exemplo, e você quer que o seu pegboard fique na cor preta ou branca. Aqui você também pode escolher envelopar e fazer os furinhos com prego, caso a tinta não seja viável para você. Ou que você queira tapar melhor as rebarbas e deixar uma coisa mais premium, digamos assim. Ou também se você já tiver o papel em casa, ao invés de ficar gastando dinheiro com tinta. Eu usei 8 parafusos de 6 cm com 8 buchas. E também coloquei porcas atrás para afastar o painel da parede pelo menos 1,5 cm. Se a porca for muito fininha, você pode usar duas. Na verdade, eu usei esses trequinhos aqui, que eu achei mais bonitinhos. Eu não sei o nome disso, não faço a mínima ideia do pra que isso serve. Eu só achei junto com as ferramentas do meu pai e por ser mais bonito eu vou usar eles mesmo. Mas você pode usar as porcas, arruelas, pedaços de madeira ou qualquer outra coisa que faça essa função. A fita LED, eu estou usando as sobras da fita que eu coloquei na minha bancada. E o cabo splitter, conhecido como cabo W, vai me ajudar a ligar o LED da mesa com o LED do pegboard, e ainda sobra uma entrada para eu ligar mais alguma coisa futuramente. E por último, os ganchos para a gente conseguir pendurar as coisas. Ah, Jaque, mas por que você disse que gastou R$0 se tem trocentas coisas aqui e a maioria delas precisa comprar?
Calma, meus bons, vem cá que eu te explico. A madeira, como você já sabe, ela é reciclada de um móvel aqui do meu quarto que eu desmontei. Mas você pode encontrar ela facilmente em marceneiros. Pergunta pra ele se tem material de sobra, porque ele sempre tem madeira que sobra de um trabalho e deixa lá pra arrumar alguma serventia pra elas. A maioria dá até de graça esses restos de madeira que acaba sobrando. A tinta e as ferramentas são do meu pai, que é mestre de obras, ou seja, ele tem tudo mesmo. Ou melhor, quase tudo. Se você não tiver, pode ter certeza que o seu tio, seu primo, seu avô, seu vizinho, alguém por perto de você vai ter uma parafusadeira, parafusos, porcas e algum material para te emprestar ou te doar. As fitas de LED eram sobras. E o pouco que eu realmente precisei comprar com dinheiro, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei no meu aniversário. Tecnicamente, eu não tirei dinheiro nenhum do meu bolso, então, na moral, o desafio ainda segue vivo. Beleza, meus bons, agora que você sabe exatamente o que precisamos, de onde veio cada coisa e como dá pra fazer esse pegboard sem gastar nada, agora vem a parte boa. Porque não adianta eu te mostrar a teoria e não te mostrar a prática, né? Então, chega de conversa, bora colocar a mão na massa literalmente. Eu vou te mostrar tudo, como eu marquei a madeira, como eu fiz os furos, como eu juntei as duas placas, como eu deixei o painel bonito, tudo passo a passo pra você copiar aí em casa tranquilão. Então, aumenta o volume, puxa a cadeira e simbora, porque agora começa a construção real do pegboard. Agora eu vou mostrar pra vocês o melhor jeito de conseguir usar o gabarito, tá? Independente se você for posicionar as folhas assim, na vertical uma ao lado da outra, ou assim, na horizontal uma do lado da outra, ou assim, na horizontal uma embaixo da outra, o esquema é o mesmo, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira fileira e você vai encaixar com as bolinhas da última fileira. Se estiver ao lado, você vai pegar a primeira fileira da folha da direita e você vai encaixar com a última fileira da folha da esquerda. Para você fazer isso é bem simples, é só você juntar uma folha na outra e jogar essa folha contra a luz do seu quarto ou a luz do teto da sua casa que você tiver aí no momento. Eu vou usar o celular para ficar mais fácil para exemplificar para vocês. Ó, tá vendo que quando você joga contra a luz, fica uma bolinha um pouco mais clara, que é da folha de baixo, e a bolinha escura, que é da folha de cima. Então você vai ter que colocar de um jeito que essas duas bolinhas se unam, para ficar uma em cima da outra certinho. Então você vai posicionando contra a luz e vai conseguindo achar o seu ponto aí. Pronto, eu já consegui ajustar. Opa, peraí, saiu. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Consegui já ajustar uma bolinha. Esse aqui um pouco mais pra cima. Esse aqui um pouco mais pro lado. Aí. Consegui fazer o ajuste, você vai colocar essa folha de lado, com cuidado para não sair o que você ajustou. Coloca alguma coisa em cima para não deixar a folha sair do lugar. Vem com a fita crepe e cola para poder deixar as folhas juntas. Depois que você colocou as folhas juntas, que você montou aí a quantidade que você quer, aí você vai pegar e colocar, posicionar em cima da sua placa de MDF para começar a fazer os furos, beleza? Aqui, galera, eu já estou terminando de posicionar as folhas no meu MDF para começar a fazer a marcação. Ficou faltando um pedaço ali da madeira para eu preencher com mais folhas, mas no final, depois que eu terminei de fazer a marcação com prego ali certinho, eu imprimi mais algumas folhas e preencher aquela parte de baixo ali. E aqui não tem segredo, é só você posicionar o prego bem no meio da bolinha da marcação ali, dar umas 2, 3 batidinhas só pra fazer a marcação mesmo no MDF e assim vai. É um pouco demorado, um pouco chatinho de fazer esse processo, eu confesso, mas não tem jeito, não tem como pular essa etapa. Beleza, agora que a gente conseguiu fazer a marcação em todos os furinhos, é só retirar o gabarito e ver como que ficou o MDF. E a marcação do MDF vai ficar mais ou menos assim.
Agora você vai posicionar esse MDF em cima de um outro pedaço de madeira que seja sucata, porque caso você faça muita força com a furadeira e a broca acabe perfurando o MDF por completo, ela não vai acabar estragando o lugar onde você está usando para poder fazer os furos. Então você pega um pedaço de madeira ali, que seja sucata mesmo, que você não vai utilizar, só para apoiar o MDF para você conseguir fazer os furos com mais segurança. Eu usei 2 pedaços de madeira como base aqui, porque esse pedaço de madeira maior é um pedaço de madeira que eu vou reutilizar. Então meu pai não podia usar ele totalmente como base. Daí ele pegou esse pedaço de madeira menor, mais fininho, para poder fazer o furo com mais segurança em cima dele e usou a madeira maior só para ele apoiar o MDF, para ele ficar nivelado certinho, para ele conseguir fazer os furos. Aqui também não tem segredo. É só você posicionar a furadeira na marcação que foi feita com o prego, acionar o gatilho e fazer força contra a madeira. Sem mistério. Eita, atrás ficou feio pra pegar. Eu achei que ia machucar mais até que ficou bonitinho. Bora ir lá dar uma lixada nessa lixeira. Eu preciso. Tadinho, eu quero essa madeirinha, como pode? Você achou de sentar em cima da madeira? Ainda vai coçar os olhos ainda? É? Dá licença. Dá licença. Vai, cachorro. Ô, Dodge. O que você quer? Não dá pra mim brincar agora. Enquanto meu pai segue com o processo de furar a outra parte do MDF, eu vou dar uma lixada nesse pedaço aqui, tirar as rebarbas, dar um acabamento bem legal e deixar ela pronta, só pra mim passar uma pincelada de tinta depois. Esse também é um processo que não tem segredo, é só você usar a lixa e ir tirando as rebarbas que estão saltadas pra fora da madeira. E o MDF lixado vai ficar mais ou menos assim. À primeira vista parece que tá bem feio o acabamento, mas vai por mim. Dá pra melhorar ainda. Se você tiver um pouco mais de paciência, você consegue dar uma modelada melhor em cada furinho pra conseguir tirar praticamente 100% das rebarbas que ficaram. Eu não tenho muita paciência, então pra mim assim já tá ótimo. A parte de trás vai ficar mais machucada, isso é normal. No outro pedaço de madeira que meu pai está furando, ficou assim também. Então não precisa se assustar. Essa parte aqui eu acabei esquecendo de gravar, mas o meu pai ele já tinha feito os furos na madeira para conseguir utilizar com os parafusos. Aqui também não tem segredo, você vai utilizar a broca um pouco maior, tamanho que seja suficiente para conseguir passar um parafuso através da madeira. Depois é só colocar a madeira na parede, ajustar ela com um nível e passar um prego fazendo a marcação com um martelo. Dessa forma você corre 0 riscos de fazer um furo errado. E o próximo passo é fazer a furação na parede. Aqui, o meu pai fez os 4 furos da primeira placa e a partir dela conseguir fazer o furo da segunda placa. Desse modo, a gente consegue ter uma maior certeza de deixar as 2 placas mais niveladas, já que elas estão separadas. Após fazer o furo nos 2 pedaços de madeira, passar a lixa para tirar as rebarbas, chegou a hora de dar o acabamento final. Aqui eu estou utilizando um pincel bem fininho para poder passar em volta dos furinhos e conseguir tapar melhor esse aspecto mais feio que acabou ficando. Detalhe, a essa hora eu já estava tão cansada que eu acabei nem percebendo que eu estava fazendo o acabamento na parte de trás da madeira, mas ainda bem que eu percebi logo no começo. Imagina eu ter pintado todos os furinhos e só no final perceber que eu estava pintando do lado errado, mas ainda bem que eu consegui perceber a tempo, então eu virei a madeira e comecei a fazer do lado certo. E finalmente o nosso Peggy Bird está
pronto. Eu aproveitei que o celular estava carregando para eu continuar gravando a parte final desse vídeo e já fiz algumas mudanças aqui. Primeiro que eu precisei unir as placas, eu não ia conseguir colocar a fita de LED do jeito que eu queria, pregar ela certinha aqui para ela ficar bem fixa do jeito que eu queria, se elas estivessem separadas, ia ficar muito ruim. Então eu consegui achar esse acessório aqui. É outro acessório que eu não faço a mínima ideia do que é e para que ele serve. Eu só consegui achar ele no meio da bagunça lá das ferramentas do meu pai. Mas o bom é que ele é do mesmo tamanho desses adaptadores aqui, ó. E aí eu vou colocar esses adaptadores, um em cada ponta. E ele vai ficar no mesmo tamanho desse acessório aqui, ó. O mesmo tamanho, tá vendo? Para conseguir deixar a distância necessária da parede para conseguir aparecer as luzes da fita de LED. Para trazer um pouco mais de segurança para unir uma placa na outra, eu coloquei uma fita dupla face bem aqui no meio delas, fiz a fixação e depois eu usei esse adaptador para fazer a junção das duas. O bom é que esse adaptador ele tem 2 furinhos, olha só. Aí eu consegui colocar um parafuso na placa direita e um parafuso na placa esquerda para trazer uma firmeza maior na fixação. Se você não tiver um adaptador ou alguma peça parecida, você pode usar um pedaço de madeira, desde que ele seja fino o suficiente para não tapar os furos aqui, que nem esse, eu tive que colocar até um pouco mais de lado para não pegar nenhum furo de cima e nenhum furo de baixo. E aí eu consegui fazer essa adaptação. Aí se você não tiver nenhum acessório parecido, você pode usar um pedaço de madeira, desde que você corte elas bem fininhas assim, para conseguir colocar aqui sem atrapalhar os furos. E para matar a curiosidade de vocês, vamos ver como é que ficou o nosso Peggy Bird no aspecto geral. E aqui eu já vou fazer logo algumas ponderações para vocês. Olha só, essa aqui é a primeira placa. Eu vou tentar aproximar a câmera aqui para ver se ela vai pegar. Ó, tá vendo que ficou muito machucada essa parte da frente? Ficou com muita rebarba, ficou muito machucado. O meu pai até furou errado aqui, ó, em um furinho. Enfim, essa aqui foi a primeira placa que meu pai furou. Só que o que o Bonito fez? Ao invés de ele parar e esperar a parafusadeira parar de girar para depois posicionar na marcação e apertar o gatilho para fazer a furadeira furar a madeira, o Bonito já colocava na furação com a broca girando. Ele não esperava a broca parar. Então, por isso, a madeira ficou um pouco mais machucada. Já essa segunda parte aqui, esse segundo pedaço, olha só, ficou muito mais perfeito. Por quê? Porque o Bonito fez com mais calma. Olha a diferença desses aqui, ó, que tá bem machucado, para esses aqui, ó, que tá bem perfeitinho. Essa madeira aqui eu não tive nem trabalho de lixar, de tão perfeito que ela ficou. Porque aqui ele esperava a broca parar de girar, posicionava ela e aí apertava o gatilho para poder fazer o furo. Então, se vocês forem fazer aí na casa de vocês, tomem esse cuidado, aproveitem a dica e tomem esse cuidado. Se vocês fizerem um pouco mais de qualquer jeito, a madeira vai ficar com esse aspecto aqui. Se vocês forem um pouco mais perfeccionista, a madeira vai ficar com esse aspecto aqui. E a parte dos furinhos, olha só, eu consegui encaixar eles de um jeito que a parte do meio consiga ser utilizada também, olha só. Então, se eu quiser colocar alguma coisa aqui no meio, por exemplo, eu posso. Os furinhos ficaram perfeitos. Para colocar alguma coisa. A estética ficaria mais ou menos assim. Nossa, isso daqui vai ficar muito lindo. Você pode utilizar a dica que eu dei no início do vídeo também, de pegar um papel vinil, um papel contact, colocar aqui por cima e depois você só vem com um preguinho e vai forçando os furinhos aqui no papel para poder fazer os furos, no caso. Mas, pra mim, do jeito que tá aqui, ficou muito bom, até porque eu vou ir colocando as coisas na frente, vou ir colocando as coisas aqui, então eu também não vou ficar chegando muito perto, assim, pra poder ficar vendo os erros aqui, as rebarbas, nem nada, e as coisas que eu vou colocar aqui na frente vai acabar tapando boa parte das imperfeições. Daí, pra mim, nossa, ficou muito lindo isso aqui, ficou maravilhoso, melhor até do que eu esperava que ficaria. Agora, vamos pra parte final, que é colocar a fita de LED. Bora lá! Meus bons, eu quase que fico sem a fita. Eu queria colocar ela de um jeito para conseguir fazer uma dobra nela nas laterais, para não ficar aquela coisa meio assim, sabe? Que às vezes ela fica meio entortada assim na lateral, eu não queria que ficasse assim. Então eu precisei fazer uma dobra. Eu fiz a dobra assim, ó, desse jeito aqui, dobrando ela assim, e aí passo essa parte para cá.
pra ela ficar assim. E aí ela fica de um jeito mais ajeitadinho, sabe? Só que dobrando ela, a fita ela já tava no limite, né? Então, dobrando ela, ainda ia ficar faltando um pedaço lá pra completar o pegboard. Aí o que eu precisei fazer? Eu precisei cortar ela em alguns pedaços, afastar e puxar uma emenda com um fio de solda pra conseguir ter um pouco mais de espaço. E eu ainda precisei arrancar um pedaço da fita que tava aqui na minha bancada pra conseguir completar aqui. Porque senão não ia dar pra completar o pegboard, ia ficar meio esquisita a fita de LED. Mas pelo menos deu certo, tá tudo funcionando direitinho. Agora eu vou montar o tripé lá direitinho pra colocar o pegboard na parede e fazer a parte final desse vídeo, né? Então vamos lá. Galera, isso aqui ficou lindo demais, olha só. Eu confesso que por ser um projeto utilizando materiais recicláveis, eu não achei que ficaria tão bonito quanto ficou. E olhando assim, um pouco mais de longe, não dá nem pra perceber as imperfeições que eu acabei mostrando ali, que ficou naquela placa, principalmente nessa placa aqui, né? Que acabou ficando com mais imperfeições, com mais machucados. Mas olhando de longe assim, ó, não dá nem pra perceber. Ficou muito bom essa bagaça, ficou lindo demais. E os acessórios pretos também combinou. Eu confesso que eu não sei exatamente o que eu vou colocar aqui ainda, eu só coloquei isso aqui meio que por cima mesmo pra conseguir já finalizar esse vídeo. Depois eu vou pensar com calma no que eu vou colocar, como que eu vou decorar aqui esse pegboard, mas a princípio esse destaque aqui de preto e branco ficou lindo demais, galera. E uma dica, galera, se você estiver usando o ganchinho e ele tiver assim, ó, bem mole, saindo com muita facilidade, é só você puxar ele aqui pros lados, dar uma boa largada, que aí, ó, a princípio parece até que ele vai ficar fora, tá vendo? Mas aí você vai forçando ele pra dentro, ó, e aí ele fica mais firme, não sai com tanta facilidade. E aí você consegue colocar as suas coisas com mais tranquilidade aqui. Eu queria ter colocado esse pegboard um pouco mais pra cima pra conseguir tapar esse fio, que é o fio da minha antena de TV. Só que daqui pra cima, exatamente dessa altura aqui pra cima, na parte de trás dessa parede é o banheiro da casa. E exatamente aqui, nesse pedaço, tem um nicho lá no banheiro. E esse nicho, ele tem um espelho. Então meu pai, ele ficou com medo de furar a parede aqui e acabar acertando o nicho do outro lado e quebrando o espelho. Por isso a gente teve que descer quase um palmo, 4 dedos aqui. A gente teve que descer um pouquinho o pegboard para poder instalar ele com mais segurança. Mas pra mim ficou bacana, não tem problema de estar aparecendo esse pedaço aqui. Ainda esconde boa parte do fio da antena, ó, porque ela sai bem ali naquele cantinho. A impressora também tapa o fio da antena e o restante do fio da fita de LED. Então vai estar escondidinho. Ficou num aspecto bem bacana, então não vai me atrapalhar só deixando esse fiozinho aqui. Agora eu vou dar uma limpada aqui na minha bancada, que acabou ficando bem suja, pegando bastante poeira. Mas ó, não vai embora não. Vem aqui nos comentários, vamos bater aquele bate-papo que a gente sempre vem fazendo. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, o que é que você achou desse projeto, se você vai fazer um projeto parecido aí na sua casa para economizar a sua grana e utilizar o seu dinheiro com periféricos que realmente façam mais sentido no seu setup, já que esse aqui é um tipo de acessório muito custo-benefício, vale muito mais a pena. Por mais que dê trabalho, eu ainda indico e vale muito mais a pena você fazer o pegboard caseiro aí na sua casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda e incentiva demais a eu continuar trazendo aqui a evolução do meu setup e continuar ajudando e inspirando vocês a fazerem o setup de vocês também. Eu confesso que eu dei uma desanimada, eu já tô aí 2 semanas, 3 semanas, eu nem lembro mais, sem postar vídeo. Já era pra mim ter terminado esse vídeo aqui do pegboard
faz muito tempo, por conta das fortes chuvas que a gente acabou tendo. A gente ficou sem energia por quase uma semana, então atrasou todo o meu cronograma, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo, porque muito tempo sem energia acabou acumulando muita coisa, muita tarefa aqui pra mim poder fazer. Então eu confesso que deu uma boa desanimada, eu quase que eu não finalizei esse vídeo. Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar demais a voltar a me incentivar, a voltar a ter ânimo pra continuar trazendo a evolução aqui do meu setup pra vocês continuarem aí se inspirando também. Então é isso, meus bons, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço por ter acompanhado esse projeto, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.